O medo de falar em público está entre os maiores medos da sociedade. Pode parecer uma informação muito impactante e de fato é. Tem pessoas que preferem passar por situações de perigo do que passar por uma situação de falar em público para 10, 30, 50, 100 pessoas. Nesse vídeo eu vou tratar com você de alguns dos principais motivos para as pessoas terem medo de falar em público. É possível que você se identifique com algum desses motivos, mas calma, porque ainda nesse vídeo eu vou te ajudar a superar alguns medos que eu vou tratar aqui. Um dos principais motivos para o medo de falar em público é o medo do julgamento das pessoas, o complexo de inferioridade. Quando a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar, naturalmente a gente se trava na hora de se expor. Então, puro e simples, o medo do julgamento trava as pessoas na hora de falar em público. Mas, sinceramente, saindo um pouco da parte técnica, eu tenho uma reflexão para você. Até quando o medo do julgamento vai te impedir de começar a se expor, sabendo que a exposição pode te levar a lugares que você nunca sonhou ou até sonhou, mas está ainda pendente dessa conquista por conta da falta de posicionamento para começar? Sinceramente, nesse ano de 2025 não há mais tempo para você se preocupar com isso, então fique atento. Número 2, falta de controle da situação. Tem muita gente que é controladora. Eu já ouvi de muitos alunos meus, Thiago, quando eu percebo que eu não estou controlando a situação, eu me perco completamente, fico desesperado. E isso é muito interessante da gente analisar, porque se o seu medo de falar em público está atrelado à falta de controle sobre a situação, você precisa entender que controlar toda e qualquer situação é impossível para qualquer ser humano. Essa não é uma exclusividade sua. Então, deixe de lado essa necessidade de controlar a situação. Foque em controlar o que você pode fazer e o que você pode falar. Ou seja, tenha repertório, tenha conhecimento, mas pare de querer controlar tudo. Terceiro motivo, uma certa pressão para ser perfeito. Olha, o perfeccionismo, na minha opinião, é um dos maiores problemas para quem quer começar a se comunicar melhor. Sendo muito sincero, no início desse canal, quando eu comecei a publicar os vídeos aqui para o meu canal do YouTube, eu também passei por isso. Eu assisti os meus primeiros vídeos do Instagram e fiquei muito chateado com o resultado. Olha que louco isso. Caramba, eu poderia ter feito melhor. Mas você já parou para pensar que hoje, meses e meses após eu começar a produzir conteúdo para o Instagram, eu só consigo analisar aqueles primeiros vídeos e ver otimizações que eu deveria fazer porque eu comecei lá atrás? E após meses e meses de prática, eu fui melhorando o meu repertório? Ou seja, o posicionamento é necessário para que haja um início, para que haja um desenvolvimento e para que haja melhora. Então, se você tem esse medo, deixe de lado agora. A sua comunicação e os seus resultados dependem disso. E eu vou te passar algumas dicas para você deixar de lado o medo de falar em público. Vem comigo. A preparação é a grande chave para você começar a romper nessa área. Thiago, como assim preparação? Você precisa ter um bom repertório daquilo que você fala. Se você é especialista em uma área, você precisa de fato estudar sobre o seu nicho, estudar sobre o contexto daquilo que você está apresentando. Tem muita gente que tem medo de falar em público e, na verdade, só tem medo porque não domina tanto o tema. Então eu tenho duas coisas para falar. Das duas, uma. Ou você precisa aumentar o seu repertório daquilo que você já é especialista, ou, sendo muito sincero, está na hora de você parar de fazer algo que não tem a ver com você e voltar aos trilhos, voltar a focar no seu propósito. Eu tenho certeza que tem algo dentro de você que queima, algo que você vibra na hora de falar, e é exatamente aí que está a sua zona de talento. E sobre isso eu tenho certeza que você vai ter mais facilidade para falar. A segunda dica para melhorar a sua fala em público é uma boa técnica de relaxamento. Vou te passar uma aqui. Existe uma técnica de relaxamento chamada respiração diafragmática de 4 tempos. Você vai inspirar contando até 4, segura 4 segundos e solta contando até 4. Thiago, uma vez só? Não.
Faça isso por pelo menos 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Antes da sua apresentação, antes da sua fala, antes de um momento importante. Essa técnica de relaxamento vai acalmar o seu organismo e, naturalmente, você vai ficar um pouco mais seguro para falar. A próxima técnica para você melhorar a sua forma de falar em público é a visualização positiva. Antes desse momento da sua apresentação, você precisa, de fato, imaginar a excelência daquilo que você vai fazer. Pode parecer muito bobo, muito banal, mas eu sempre faço isso. Quando eu vou para um compromisso importante, eu mentalizo. Tiago, vai ser incrível. Você vai conseguir passar todo o seu conteúdo. As pessoas serão edificadas com aquilo que você vai falar. Será um momento marcante na sua trajetória e certamente você vai se orgulhar daquilo que você fez. Essa visualização positiva vai te ajudar. Sabe por que eu indico isso? Porque nem sempre a gente vai ter do lado uma pessoa para falar isso para nós, mas nós podemos falar para nós mesmos. E se ninguém fala, a gente fala e tá tudo certo. E a última dica, porém não menos importante, é direta e reta. Encare o seu medo. É exatamente isso. De todas as técnicas que eu posso te passar aqui, a principal delas eu acho que é essa última técnica. Você precisa de fato encarar o seu medo. Encarar o seu medo é romper com essa linha da preocupação, é romper com o medo do julgamento. Encarar o seu medo de falar em público pode determinar que tipo de resultado você vai ter nesse ano de 2025, 2026, 2030 para a sua vida inteira. Você não pode permitir que o medo de falar em público te impeça de romper na sua profissão, romper na sua carreira. Gente, quando eu falo de comunicação, eu não estou falando só para palestrantes, só para treinadores, só para empreendedores. Às vezes você trabalha numa empresa e você precisa falar com seu chefe sobre algo e você não fala. Porque você tem medo do julgamento, você tem medo de falar. E isso precisa acabar na sua vida. Então, essas são as principais técnicas para você romper com os motivos do medo de falar em público. Se você tem algum outro medo, conta para mim aqui no comentário, eu vou te ajudar. Estou de olho em todo comentário, em todo vídeo, então certamente você será visto. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível.